que os relatórios trimestrais e os resultados não contam. É que a verdade é que por detrás de cada número existe um profissional de RI, fazendo gestão de expectativa com o mercado, lidando com investidores e construindo reputação e credibilidade das empresas com o mercado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Conexão Híbrido com o Mercado. Sou o PH Zabisky, CEO da MZ, e hoje eu tenho a honra de trazer duas pessoas que eu não só admiro, mas são super referência do mercado. Então, com vocês, Bruno e Marcos, obrigado tá conosco aqui, gente. Obrigado. Obrigada, PH, pelo convite. Vamos começar, que a Bruna veio com a roupa do Brasil hoje aqui, com uma energia tardia, mas linda. Energia tardia. Mas, Bruna, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Legal. Bom, eu tô há 15 anos na área de relações com investidores. Comecei lá atrás, no Pão de Açúcar, fui JHSF, CSU, que é onde eu tô hoje de volta. Fui para algumas outras empresas de outros setores, então fui IU, fui Sequoia, trabalhei num fundo, mas o RI sempre permeando aqui minhas principais atividades. Eu brinco que meu principal background é RI. E hoje eu estou também no IBRE, né? Eu já estou no meu segundo mandato, hoje como vice-presidente do Conselho de Administração, e ajudando aqui a construir um mercado de capitais melhor para todo mundo. É isso aí, maravilhoso. Marcos? Eu sou um pouquinho mais velho que a Bruna, já entregando aqui, né, meus cabelos brancos. Hoje eu estou como presidente da Caramuru Alimentos, mas comecei a minha carreira no mercado de capitais, né, lá atrás, em 92. Trabalhei em bancos, trabalhei no Pactual no Brasil, Royal Bank of Canada lá no Canadá. E depois disso acabei vindo para o mundo da RI. Em 2007 recebi um convite da Vale para participar da área de relação com investidores da Vale. E aí comecei a trilhar minha carreira no RI. Então eu passei pela Vale, passei pela Tenda, passei pela Tereus Internacional e hoje estou lá na Caramuru. Bung também, né? Então uma trajetória aí na área de relação com investidores. Hoje já fazendo algo diferente, né? Há um tempo atrás fui CFO da empresa, agora presidente da empresa, mas toda essa trajetória me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje também. E o RI com certeza te acompanha até hoje. Tá aqui na veia. Uma vez RI, a gente nunca deixa de ser, né? Vocês dois são duas pessoas, como eu falei no começo, que eu mega admiro. Acho que tem cada uma jornada diferente e transitando em momentos diferentes de carreira, mas vamos lá. O foco desse podcast a gente é em trazer conselhos reais. Ter coisa prática para quem não só admira vocês, mas também quer dica com bons profissionais. Vou começar contigo, Bruna. Vamos lá, o que você acha que mais transformou aqui na tua missão de RI, como você começou a carreira para hoje aqui? O que entrou de novidade aqui no teu dia a dia? Acho que a primeira coisa que é meio básica, mas a IA revolucionou a vida como um todo do profissional de RI e acho que de profissionais em geral. Mas eu vejo a IA hoje muito como facilitadora das nossas atividades. Assim, eu acho que hoje a gente perde muito menos tempo no operacional, porque você já tem uma base que vem e você lapida de acordo com o que for melhor, com o melhor speech. Você está falando com analista de crédito ou você está falando com analista com acionista da companhia. Eu acho que fica muito mais fácil hoje você trabalhar as informações. Diria que hoje o investidor ele é muito mais qualificado do que eu via no passado. Então, as discussões também são muito mais robustas e muito mais profundas, o que faz com que o profissional de RI também tenha que estar muito mais preparado. Não só conhecendo da empresa que ele trabalha, mas conhecendo do setor. Ele precisa saber falar de macro, ele precisa saber falar de peers internacionais. Então, eu acho que existe uma robustez muito maior hoje quando a gente olha para esse mercado de RI. E contigo, Marcos, você foi large cap, foi empresa RI de empresa fechada, foi RI de empresa preparando para um IPO, de agora mais uma empresa de capital fechado. Como que é esse RI, olhando mais para o mercado de dívida, de SG aqui, que é o teu background super forte? Tá bom. Bom, acho que eu vou também pegar um gancho dessa pergunta e um pouquinho do que a Bruna falou, que eu acho que mudou bastante a profissão de RI, né? Quando eu comecei na profissão de RI, em 2007, eu saí de um sell side, né? Eu fazia cobertura lá no Royal Bank of Canada de títulos de dívidas corporativas, grandes empresas, e vim para o RI. Eu acho que de lá para cá, quase 20 anos, né? Daqui a pouco, né? 2027, são 20 anos, né? Lá a gente teve, primeiro em 2007, teve um boom de IPO, né? Um monte de IPO, acho que foi o maior boom de IPOs que a gente teve no Brasil, foi em 2007, né? E naquela época, a Bruna chegou um pouquinho depois, né? Mas naquela época eu acho que tinha muito assim,
a questão regulatória, sabe? Perfeito. O pessoal aprendendo a se comunicar, os earnings releases, os calls, né? A gente fazia call, não era video call, era pelo... Era na Estrela. Vocês ajudavam lá, né, É. na época, na Estrela. Então tinha uma questão assim, o mercado estava amadurecendo, né? O novo mercado começou em 2000. Vamos pensar, é bem novo, né? E acho que mudou bastante de lá para cá, além dessas questões que a Bruna colocou de inteligência artificial, acho que a postura do RI mudou. Tá? Um RI que era mais regulador, um RI que comunicava, para um RI que se envolve, para um RI que tem que saber da estratégia, para um RI que tem que estar presente, né? Um RI que tem que ser articulador dentro da empresa. Então, acho que isso tudo mudou. Né? E é lógico, você pode exercer essa função em diferentes ângulos. Né? Você pode exercer essa função numa empresa que está começando, né? Fazendo IPO, ou se preparando para IPO, ou uma empresa que nem está se preparando para IPO, pode também se fazer um RI de dívida, que é o que você me perguntou agora, né? A empresa que eu estou lá, a gente começou num projeto de IPO que virou um projeto de mercado de capitais, porque a empresa não tinha inclusão no mercado de capitais. Então, a gente deu um passo para trás, organizou a empresa, registrou e começamos a fazer as dívidas corporativas, né? E fazendo RI. Então, o RI corporativo é um pouco diferente, né? Acho que tem dinâmicas diferentes, mas você fala com banco, você fala com agência de crédito, isso tudo faz parte, né, da composição do profissional de RI. Tem que ser uma pessoa muito versátil, né? Saber falar com diferentes públicos. Então, para mim, não interessa que tipo de empresa que você está, ou se você está num fundo, eu acho que tem características muito importantes da função de RI que você pode abarcar em qualquer situação e a carreira é muito ampla, né? Então, me mudou bastante. E vai mudar mais ainda com a chegada aí da inteligência artificial, do que a gente tem que se preparar também como RI, né? Para esse novo modelo de negócio que está surgindo para as empresas com inteligência artificial, que está mudando muita coisa, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso aí. E eu acho que tem só um ponto complementando. Hoje o acesso à informação ele é muito mais fácil do que há 15, 20 anos atrás. Então, no fim do dia, todo mundo entende um pouquinho de tudo. E você precisa entender muito do business, do modelo de negócio de onde você trabalha. Porque o analista também tende a entender, ele tem acesso à informação. Né? Há 20 anos atrás, ele fazia uma pesquisa na internet, mas era tudo muito mais raso. Hoje ele entra num cloud, no chat GPT, pede um resumo da empresa e ele ali tem 2 páginas o que você faz, quem é o seu management, seu modelo de negócio, vantagens competitivas. Então, se o analista está assim preparado, o RI tem que estar mais preparado ainda. Eu concordo contigo, acho que a forma tem mudado muito, né? E a velocidade das coisas também tem cada dia mais rápido, e hoje as pessoas têm acesso a muita informação, como você falou, Bruno. Você já roubou uma pergunta minha, mas eu vou amarrar outra aqui agora. Mas vamos lá, agora pegando então competências aqui desse profissional. Acho que uma coisa que você falou agora que eu gostei muito, que é dominar o teu modelo de negócio, que nunca foi tão imprescindível, porque do outro lado da mesa agora tem alguém que também entende, ou pelo menos usou um IA que vai mostrar que ele entende bastante do teu setor. Que outras competências alguém precisa trazer para dentro de casa na tua jornada? Eu costumo brincar que o RI ele é um bom mix entre finanças e comunicação. Boa. Então, acho que um bom profissional de RI, ele é um cara bom com números, ele entende de modelagem, ele entende aqui os pormenores, os detalhes de demonstração financeira, de balanço, porque são questões que aparecem num call. Ao mesmo tempo, ele precisa ser desenrolado, porque ele precisa comunicar, às vezes, uma informação que não é tão fácil, tão bacana para a companhia, mas da melhor forma possível. Então, eu acho que essas 2 características aqui, ser um bom profissional de finanças e ser um bom comunicador, isso são imprescindíveis para um RI. Contigo agora, Marcos, acho que assim, eu tenho umas 5, 6 nomes que eu conheci na minha jornada aqui de RIs que entraram mesmo nessa carreira. Você veio de banco, né, no começo da carreira. Comecei mas quem entrou numa empresa como RI, virou CFO e virou-se o CEO. O que você tem de dica, assim, que eu acho que como que o conselho olhou para você, o que você trilhou de diferente na tua jornada, que fez o conselho te olhar de uma maneira e falar, nós temos um talento aqui dentro de casa que pode liderar a empresa? Tá, talvez completando um pouco o que a Bruna falou, que eu acho que também responde a sua pergunta, eu acho que tem 3 características de um RI, que não é só para RI, tá? É para qualquer profissional que queira trilhar uma carreira de executivo numa empresa. E hoje cada vez está mais latente. Primeira, ouvir, saber ouvir. Boa. Tá? Hoje, isso aqui é uma bênção e é uma maldição ao mesmo tempo, né? Adorei. Porque ela, às vezes, te tira a capacidade de concentração e de ouvir.
Então, eu sou pai, tenho filhas, adolescentes, uma estão na faculdade. A gente tem uma regra lá em casa, que na hora do almoço e da janta, ninguém usa o celular. A gente está lá para conversar. E sabe por que eu faço isso? Porque a gente está perdendo isso e a capacidade dessa geração vai ficar mais difícil saber ouvir. Então, saber ouvir a pergunta, primeira coisa. Saber perguntar. Primeiro você tem que saber ouvir. Completando. O RI tem que saber ouvir muito bem, porque ele vai ser essa interface do mercado com a empresa, da empresa com o mercado. Exato. Ele tem que saber perguntar, porque hoje quem não sabe perguntar não sabe usar o chat GPT. Você tem que fazer a pergunta certa. Então isso já era uma característica muito importante para o RI e para qualquer executivo, entendeu? Se você, minha equipe, quando eu falo com eles, para mim a pessoa mais importante é a pessoa que sabe perguntar, não a que sabe responder. Porque se sabe perguntar, você vai chegar num lugar que é muito maior, entendeu? Um passo mais longo, talvez você dê com uma pergunta boas perguntas, na verdade. E a terceira coisa, para ser um executivo de RI ou um executivo que quer trilhar uma carreira corporativa, é saber articular. Tá? Você tem que ser um articulador. Então, acho que essas 3 coisas foram características que eu fui desenvolvendo na minha carreira de RI, que me ajudou na minha trajetória profissional, inclusive. Né? Saber ouvir, saber perguntar, saber trazer as respostas certas para dentro da empresa também, com as perguntas que foram feitas, e articular. Então, o RI não pode ser mais aquele cara passivo que não sabe que botão que ele precisa apertar dentro da empresa. Ele precisa ter a noção do que ele precisa mover dentro da empresa com as perguntas que ele está vendo do mercado. E, às vezes, também uma capacidade muito importante como executivo para chegar numa posição mais alta é você entender a pergunta por trás da pergunta. Explica melhor. Vou te explicar. Você vai entender bem o que eu estou falando. Você vai fazer uma reunião com o analista sell-side e com o analista buy-side. É um público completamente diferente. Totalmente. O sell-side tem um tipo de pergunta, um buy-side tem um tipo de pergunta. Você vai fazer uma reunião com o buy-side. Primeira pergunta que você precisa se fazer, e você tem todas as ferramentas aqui na MZ. Esse cara está no setor? Ele tem algum posicionamento no setor? Tem alguma ação na carteira dele do setor? Tá. Não tem? Já é um tipo de pergunta diferente que ele vai te fazer. Você tem que estar preparado para isso. Tem. Tá, aí a pergunta, ele está posicionado no teu competidor? Terceira, ele está posicionado na tua ação? Você entendeu quantas perguntas você tem que fazer? Porque se você não fizer essas perguntas antes de pré-reunião, você vai totalmente despreparado. Não é, Bruna? Exatamente. Porque vou dar um exemplo que aconteceu já comigo, aconteceu muitas vezes. Aí você vai para uma reunião, o analista buy-side que está lá do outro lado, ele está fazendo uma pergunta para você, só que ele não está interessado em comprar o teu papel. Ele está interessado no posicionamento do teu competidor, que é listado. Então ele fica ali e você gasta tempo. Aí você vai levar o seu executivo, então, o seu CFO e o seu CEO para gastar tempo com alguém que você sabe que não vai estar posicionado no teu papel. Então, essas são características da RI que eu levei para minha carreira. E faz muita diferença na hora que você está num conselho, você saber ouvir o que o conselho está te pedindo, tá? Você saber perguntar para o conselho também, porque você chega num determinado nível da tua carreira, por exemplo, você vai para uma entrevista, ou quando você é analista, se é um tipo de entrevista. Você vai para uma entrevista quando você é CFO, você é entrevistado, mas você entrevista também, entendeu? Mas quer saber da empresa. Você quer saber, claro. Você chega lá totalmente preparado, você não chega despreparado, você chega para entrevistar, porque você está colocando ali a tua carreira, né? Você está mudando para uma outra empresa. Então, essas características são características que a gente vê a formação aqui de um analista, e vai analista, coordenador, gerente de RI, que são muito boas se você conseguir desenvolver ela, né? Saber ouvir, saber perguntar e saber articular. Não só comunicar, viu, Bruna? Sim. Você tem que ser um articulador. Eu acho que isso é o que te impulsiona. Se você conseguir desenvolver isso, aí você consegue sair, não ficar só na carreira de RI, ser uma carreira mais transversal, porque o RI, ele transita na empresa inteira. O cara está com planejamento estratégico, Exato. Ele está ajudando lá na área de tesouraria, ele está ajudando na área de M&A, ele está ajudando na estratégia, e daqui a pouco um rouba ele daqui, um rouba ele dali, entendeu? Se você está numa posição, né, de analista ou de gerente mesmo, né, e surgem as oportunidades, mas a pessoa precisa estar preparada, né? E diversas áreas podem roubar. Eu já tive gente que roubou para ir para o comercial. Também já tive o planejamento roubando. Então, você vê que são skills aqui, ao mesmo tempo diferentes, mas muito complementares. Com certeza. Eu peguei um ponto seu que eu gosto muito, assim, que eu acho que é um ponto de preocupação, que é a capacidade cognitiva das pessoas atualmente. Porque tem tanta informação em tantos veículos que a pessoa... É difícil ter atenção da pessoa na hora que você está falando. Então, você, Bruna, que é uma excelente comunicadora, me fala como que você usa essa questão da comunicação quando você está num roadshow, quando você está na frente do investidor, para ter atenção num público maior aqui numa reunião, num evento. Bacana. Eu acho que são cenários diferentes, né? Eu acho que quando você está
ambiente maior, com mais gente. Então, por exemplo, o evento que eu participei da MZ na semana passada. Tava em Recife. Estava em Recife semana passada. Tá bronzeada. Muito bom. Bronzeada em julho. Ali era um evento, deviam ter perto de 10 casas ali, entre fundos, family offices. É difícil você prender a atenção de um público de 20 pessoas. O que eu costumo fazer é você dar uma brincadinha, você chama a atenção de um, você chama a atenção de outro. Acho que quando você olha para a pessoa e você comunica para ela, isso também faz com que você tenha 100% da atenção dela. É muito difícil você olhar para uma pessoa e ela desviar o olhar e ir para o celular. Então, vira quase com uma dinâmica de palco ali, porque você precisa fazer quase uma presença de palco. Numa reunião one-on-one, eu acho que é mais fácil. Eu até consigo entender que muitos dos analistas, eles escrevem no celular. No começo, eu achava um pouco de falta de educação. Eu também. Agora eu aprendi. Tava assim, pô, eu tô já aqui... dei muita bronca. Ele falou, gente, presta atenção. Ele falou, eu tô prestando. Tô aqui, eu e o cara, e ele tá no telefone, você é desrespeitoso. Mas agora eu entendi que, sim, as novas gerações, elas anotam tudo no celular. Não tem caderno mais. Então, e aí, para quem tá falando, também é difícil. Porque você tá aqui numa reunião one-on-one e tem uma pessoa olhando para baixo no celular, eu, pelo menos, desconcentro. Então, assim, você tem que fazer ali jogadas também para que o cara preste atenção em você. E a gente tem um terceiro fator, que é a reunião online. A reunião online, ela é terrível, né? Porque você nunca vai ter certeza se o cara tá prestando atenção no que você tá falando. Mas a gente faz como se ele tivesse full attention. Você dá o seu melhor, como sempre. Posso dar 2 dicas, já que você pegou? Eu vou pegar o teu gancho aqui. Que eu faço, tá? Quando você tá com uma pessoa na tua frente que você não sabe se ela tá realmente prestando atenção, você pergunta alguma coisa para ela. Boa, isso é uma boa mesmo. E deixa do lado tenso também já, né? Porque você vai falando e você pergunta. Quando você pergunta, se ela estiver prestando atenção, ela vai responder. Se ela não estiver prestando atenção, ela vai ficar... Ela vai começar a prestar. E ela vai começar a prestar atenção em você. Ótimo. Entendeu? É algo que eu tenho feito. E você falou de um outro ponto, que era essa falta de atenção, e tem uma outra coisa que eu queria falar, agora eu não vou me... Bom, esse é o primeiro ponto, né? Acho que presta atenção na pessoa e tenta ver se ela está prestando atenção em você, né? Acho que depois eu vou lembrar vou lembrar que você falou uma outra coisa que eu perdi agora a linha, mas eu vou lembrar. Eu queria perguntar a você sobre narrativa. Qual é a diferença de uma narrativa de um call trimestral ou de uma narrativa para você fazer um Investor Day? De como você vai... O que vocês contam em cada tipo de momento aqui desses dois? Vou começar contigo. Bom, para mim, trimestre é curto prazo. Né? Você vai contar o que aconteceu no último trimestre e, eventualmente, vai falar um pouco do que você espera para frente e não mais do que o ano corrente. O Investor Day, para mim, é um dos principais eventos da companhia. Então, a gente vai falar de estratégia, a gente vai falar não só de curto prazo. Na verdade, eu acho que o analista nem gosta tanto quando a gente fala de curto prazo no Investor Day, mas você vai focar muito mais... não só os seus executivos, mas o seu material em estratégia de longo prazo. Onde a companhia espera estar daqui 2, 5, 10 anos? O que eu vou fazer para construir esse caminho? Então, eu acho que são narrativas completamente diferentes. E eu já tive empresas que quiseram transformar o Investor Day numa divulgação de resultado. E você vê que os comentários são terríveis, porque o cara não está lá para saber o resultado do último tri nem do próximo. Ele está lá para saber aonde a gente vai chegar em 5 anos. Então, para mim, são narrativas muito diferentes. Tá, agora eu lembrei o que eu ia falar. Segundo ponto, depois eu vou entrar nesse ponto aí, porque tem que falar isso aí. Em call, né, em videoconferência, né? Porque a gente, depois da pandemia, virou novo normal, né? Todo mundo faz videoconferência, às vezes você não consegue, é melhor o presencial. Mas 2 coisas que eu aprendi também nesse processo, porque a gente é old school, né? Você aprende a falar o presencial, depois você vai ter que reaprender muitas coisas. Então, primeiro, se o cara estiver ali na tua frente e não estiver digitando, e você pergunta, né? Já falei. Segundo, no call, 2 coisas que eu aprendi a fazer. Fecha a tua câmera. Fecha a tua câmera. Você tem a tendência de se olhar num call. Você que tá falando. Você fica com a tua câmera aberta ali. É verdade. Você tem tendência de se olhar. E aí tá tudo a câmera fechada. Então, o que eu peço? Na empresa, a gente tem uma regra, né? Dos colaboradores da empresa que estão entrando num call externo, a gente sempre pede para todo colaborador deixar a câmera aberta. A sua própria... para o outro ver, entendeu? Não entrar num call com câmera fechada. É uma regra que a gente tem lá. Porque isso demonstra uma certa empatia pela outra pessoa, entendeu? Que está ali. Então, você é colaborador, você é o RI de uma empresa. Tua equipe está entrando num call junto com você, todo mundo tem que entrar de câmera aberta. Isso é um desrespeito com o investidor que está do outro lado, entendeu? E aí, fecha a tua própria câmera, né? E eventualmente, se a pessoa tiver com a câmera fechada lá, faz alguma pergunta, entendeu? Tenta ver se tem alguma reciprocidade. Por
porque é realmente difícil você estar falando para um público quando você não tem o olho no olho, né? E quando a pessoa está com a câmera desligada, o investidor está com a câmera desligada, eu acho muito desrespeitoso. Exato. Então, voltando nesse Né? ponto, né? É muito desrespeitoso. Respeitoso. Mas acontece. Mas então, tem que lidar, tem que estar preparado É. para tem que lidar. lidar. Mas eu acho que o respeito, em primeiro lugar, vem da posição que está ali de Concordo fala, contigo. que é o RI, né? Então, a gente, como profissional de RI, tem que estar lá. Tá lá, a câmera Não, aberta. é o seu trabalho. Você tá dando a cara para bater ali, entendeu? Você tem que estar lá, exatamente. Então, e agora voltando para a tua pergunta, né? Mudou muito essa questão dos calls trimestrais, né? Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer um call antecipado gravado, entendeu? Você antigamente Nós era, fazemos. quem sabe faz ao vivo, né? Tipo, você tinha que fazer tudo ao vivo. Já hoje em dia a tecnologia ajudou demais, porque você vai lá, faz o call, ele fica gravado, e aí as perguntas, acho que a coisa mais importante de um call trimestral não é o que você vai gravar, são as perguntas que você vai receber. É óbvio que você tem uma mensagem que você vai passar ali trimestralmente para os seus analistas, né, para o buy side, mas as perguntas é muito importante também. E você saber e estar preparado para responder essas perguntas super importante. E é óbvio, um call trimestral é completamente diferente, né, de um Investor Day. O Investor Day, ele precisa ser pensado. Acho que toda a comunicação de RI, ela precisa ser programada, pensada e planejada. Por que você está fazendo o Investor Day? Simplesmente porque todo mundo faz? Não, você tem que saber o que você quer comunicar. Quando você vai fazer aquele Investor Day? É outra coisa. Por que você vai fazer aquele Investor Day? Tá? Tem momentos de fazer um Investor Day. Eu estou com uma captação para acontecer daqui 6 meses. Eu vou fazer o Investor Day depois da captação? Faz 6 meses antes, entendeu? Vai preparando o público. Então, acho que você ter uma programação do RI, do que você quer fazer no teu RI e se preparar, é isso que vai direcionar os teus calls. Os teus calls trimestrais, o Investor Day que você vai fazer, algum call de anúncio que você vai precisar fazer, porque às vezes acontece no meio do caminho, né? Uma transação, um M&A, você precisa trazer o seu manager para anunciar tudo aquilo ali. Então, acho que você precisa se preparar. Então, a preparação para cada um desses eventos e o que você quer comunicar. Acho que é mais importante perguntar, o que eu quero comunicar com esse evento? É um evento simplesmente para cumprir tabela? Tem que fazer todo ano, não é isso? Não, o que eu preciso comunicar nesse evento? E aí, é óbvio que cada evento tem um público, um alvo e uma estratégia de comunicação. Acho que é isso que tem que ser pensado, tá? Quando eu falei que ia falar com vocês hoje, eu recebi algumas perguntas. Que Opa! eu vou falar pra vocês. Nossa! O pessoal fala assim, Bruna, como que eu faço para dicas de como gerir expectativas sem dar guidance? Uau! Isso é fácil, né? Tranquilíssimo, né? Não, eu nunca trabalhei em empresa que deu guidance, gente. Então, aquele guidance, sessão do formulário de referência, eu nunca tive um management que gostava de guidance. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre precisei comunicar a estratégia e onde vamos chegar. Eu sempre vou numa parte muito mais qualitativa, fazendo com que o analista tenha os seus assumptions e faça a sua conta. No fim do dia, eu, como RI, numa empresa que não quer dar guidance, eu não posso cravar ali o quantitativo. Eu preciso fazer ele entender o macro, ele entender a estratégia e como a gente chega lá. Os assumptions são do analista. Entendi. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Mas, já sabendo que seria muito mais fácil se todas as empresas dessem guidance. Tanto mais fácil para o RI e para o analista, né? Porque também fica muito mais fácil aqui de você conseguir projetar e modelar a empresa. Eu tenho uma só para você agora. Opa, Tá? vamos lá. Fala Marcos, assim, putz, é muito bom ter um CFO e CEO de uma empresa agora aqui. Fala, quais indicadores você analisa um bom trabalho de RI agora como CEO da empresa? Bom, hoje a gente não está com a empresa Sim. aberta, né, listada na B3. Então, quando você olha para uma empresa listada na B3, são outros indicadores, né? Tem o floating, o DTV, o número de reuniões, né? O tanto de engajamento que você tem de novos buy-sides que estão entrando no seu papel. Eu acho que é muito importante esses indicadores para as empresas que estão de capital aberto, né? Que estão lá listando o dia a dia. Quantas conferências você participa? Quantos analistas você tem cobrindo o papel? Isso é algo que, primeira coisa, acho que numa empresa de capital aberta, assim, quem cobre o teu papel? Porque isso é importantíssimo. Continua sendo importante. Apesar de você ter a inteligência artificial ainda vendo, fazendo as compilações, a voz do analista de sell-side, ela ainda é uma voz importante, principalmente lá fora. E a gente está num movimento que daqui a pouco vem fluxo para o Brasil de novo, e a gente sabe que os fluxos que vêm são fluxos de gringo. E os gringos gostam de ouvir o analista sell-side. Então, você ter o analista certo,
Você ter os analistas das casas que têm a maior reputação na cobertura daquele setor é importantíssimo. Eu, hoje, como presidente da empresa, o dia que a gente virar capital aberto, eu vou cobrar isso do meu RI. Tá? Quem são os analistas que estão cobrindo papel? Saber mostrar o valuation da empresa, a discrepância entre o que você acha que é o valor da empresa, o que o mercado está achando que é o valor da empresa. Isso aí, gente, é para cima e é para baixo. Tá? Não é só para baixo, tá? Porque normalmente é sempre para baixo, né? Mas tem coisas que é para cima. O pessoal entendeu errado e precificou muito acima do que você ruim, sabe, né? O que é ruim também. Então, essa análise... quando eu comecei no RI, essa questão do valuation, ela já não era tão assim, precisa saber de valuation para poder tocar um RI de uma empresa. Hoje em dia é essencial. Você não toca o RI da empresa se não souber fazer um valuation. Seja através de múltiplo, seja através de fluxo de caixa descontado, isso é uma característica. Então, essas são, eu acho que, as questões para quem já tem uma empresa listada na B3. Para quem está começando, né, ou faz o RI de dívida, aí são outras métricas que eu acho que você tem que ter. Né? Você tem aí toda a parte das suas emissões, as agências de rating, tá? Quanto a empresa conseguiu transmitir a mensagem para a agência de rating. Porque quanto melhor a tua nota de rating, melhor você consegue precificar o teu papel na renda fixa. Isso também é função do RI, tá? Você está conversando com os analistas das agências de rating para eles irem te dando o upgrade, você segurar um downgrade, porque não é só de vento em popa, gente. Você pensa que a área de RI, para mim, uma das características, talvez a quarta característica que eu não falei, é resiliência. Você quer entrar para trabalhar na área de RI, você é um copinho de cristal que não tem resiliência, não vai funcionar. Porque na área de RI... Todo dia é uma novidade. Todo dia é um dia diferente. Começou o dia de um jeito, termina de outro. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Adaptabilidade. E assim, a característica nossa como brasileiro a gente já é um povo muito adaptável. Tanto é que existem estudos que dizem que o brasileiro é o profissional mais adaptável no mundo. Ele sabe se adaptar em diferentes cenários. Porque é lógico, quem viveu hiperinflação, ditadura, democracia, tentativa de ditadura... Presidente preso, solto. Exato. A gente sabe transitar. Então, o RI tem que ter essa adaptabilidade, mas acho que do lado da dívida é essa construção que precisa ser feita, né? Com os bancos, com as agências de rating, com o teu papel, saber quem está negociando o teu papel, porque esses papéis estão negociados no mercado secundário. Como está sendo negociado esse papel no mercado secundário? Ele está com spread acima ou abaixo do que você emitiu? Né? Está custando mais caro para emitir agora esse papel? Acho que é uma leitura de mercado. Então, de uma certa forma, quem também trabalha com RI, seja de dívida ou seja de equity, ou seja os dois, né? Porque normalmente tem os dois quando você está listado, você tem que ter uma leitura muito boa de mercado de capitais. Você tem que entender de mercado de capitais. Você tem que fazer um curso de mercado de capitais, entendeu? Você tem que saber como o mercado de capitais funciona, como é negociada a atuação, como é negociado teu papel de dívida no mercado secundário. Isso aí faz parte da composição. Se estão shorteando a situação. Se estão shorteando teu papel, se estão vendendo. Isso é muito importante. Então, esse conhecimento de mercado de capitais também é algo que o analista de RI, o gerente de RI, tem que dominar. Porque vem perguntas, às vezes a pergunta de eu aplico nesse CDB, eu não aplico nesse CDB, aquele banco. Agora passamos por... Não vem pergunta, às vezes. Você acaba virando dentro da empresa uma referencial de investimentos também. Exatamente. Tem gente que vem te perguntar, mas olha, eu vendi uma casa lá, eu estou com dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Eu compro ações. E é óbvio que você não é um investidor... Você não é o guru do investimento, tá ou tudo você bem. não tem a especialização de ser um consultor de investimentos, mas você, de uma certa forma, traz essa responsabilidade dentro da empresa de uma pessoa que conhece o mercado de capitais. Então, quem quer uma referência, quem quer ser RI que não conhece o mercado de capitais, precisa estudar, entendeu? Não dá, é outra coisa, tá? Eu acho que a pergunta que o RI mais recebe, né? Os profissionais de RI, né? Quando você vai explicar o que você faz para alguém, ele fala, pô, me dá um conselho de ação aqui. Onde eu invisto? Aí você fala, calma, cara, é outra coisa. Assim, o dólar tá caindo, será que eu aproveito agora? Gente. Mas no final vocês estão... O profissional RI, ele tá olhando tudo, né? Sim, ele tá olhando o mercado, tá olhando os peers, tá olhando o Talvez a gente seja todo. a área ali dentro da empresa mais conectado com, assim, mercado de capitais. Talvez não, a gente certamente mais conectado com o mercado de capitais. E aí você acaba virando referência dentro da empresa, para a família, né, para os amigos. Com certeza. E a gente também transita muito no mercado de capitais com outros RIs, então você conhece muita gente no mercado também. Evento de banco. E eu acho que isso é uma grande possibilidade também para o profissional de RI, que é uma coisa que você falou, Bruna, sobre a leitura de mercado, sabe? Pensa o quanto de inteligência o RI consegue ter também quando ele é articulado e conectado. Boa.
Quanta gente ele conhece em diferentes setores. Então, eu estou com um problema aqui no setor de construção, que você passou também, né? Mas eu conheço a Bruna no setor de construção. O que é que está acontecendo? Esse crédito consignado, como é que funciona esse negócio isso. aqui? Entendeu? Legal. Você tem, e o Ibri traz isso para a gente também, Com porque certeza. se você está conectado, hoje em dia, você tem que estar conectado. Conectividade é a coisa mais importante. O ativo mais importante que tem é você ter networking. Entendeu? É o QI, né? Você sabe quem faz. E no RI você tem networking com os outros gerentes de relação a investidores, analistas, você tem networking com investidores, né, com buy-side, que são especializados em alguns são especializados em setor. Eu acho que essa construção de confiança também é super importante. Isso daí dá para fazer bastante no RI, né? Com Você certeza. acabar lendo mercados e conseguindo acessar pessoas que podem te ajudar a fazer aquela leitura de mercado também. Inclusive, agora em agosto, a gente tem o 20º encontro de RI do IBRI, IBRI Abrasca. Excelente fórum, gente, de networking. Exatamente. Né? Principais profissionais de mercado ali, não só palestrando, mas também ali circulando pelo evento, trocando figurinha. É o 27º, né? 27º. 27º vai ser dia 25 e 26 de 26. agosto. Então, vocês aí que estão buscando crescer na área de RI, vai ser uma excelente oportunidade. Vários painéis bastante interessantes, né? Que hoje nós dois estamos ali, né, ajudando no Conselho do IBRI. Isso ajuda muito para quem quer se desenvolver na carreira. Então, fica a nossa dica aqui como profissionais de mercado. Eu já participei de vários, nos últimos anos tenho participado menos por conta da agenda, né? Mas é algo que eu gosto. Toda a minha equipe vai, para você ter uma ideia. Nós não somos capital aberto, tá? Na B3, e eu estou mandando 4 pessoas para participarem do evento. Porque é importantíssimo, pessoas que estão lidando aí com parte de planejamento estratégico, a área de tesouraria também. Então, quem puder ir e participar, né, é uma recomendação que eu faço. A gente está mudando bastante coisa, né, deixando um programa mais legal. Eu acho que com mais conhecimento também, trazendo atualidades, né? Todo mundo vai ter IPO, não vai ter IPO, vai ter painel para falar disso também, entendeu? Acho que a gente vai ter um evento muito bacana. Então, eu queria convidar aí você que está querendo se desenvolver na sua área de RI, não perca. E vai e converse, gente. Isso é verdade. muito importante. Conversa com o coleguinha do lado quando você estiver vendo, não durante a palestra, mas ali quando as palestras terminarem, circula. Cara, acho que é muito bacana. Isso faz parte muito da cadeira de RI. É o se comunicar, é o conversar com outras pessoas. Isso é importante para você na vida, independente da empresa que você tiver. Eu sempre falo, profissionais de RI não competem entre si. Então, quanto mais você buscar ajuda e conexão Com e certeza. networking, mais sua carreira acho que vai ser mais promissora aqui, ou mais problemas você vai conseguir resolver, às vezes, num Numa celular. mensagem de WhatsApp. Imperdível, que o evento o line-up tá muito bonito, vai ficar muito legal, gente. Não percam aqui, é dia 24, 25. Não, 25 e 26. 25 e 26. Então, 26. a gente vai colocar certinho aqui, eu errei aqui, meu Deus. Agora eu quero ver se vocês são bons comunicadores. Opa! Cada um só pode dizer uma palavra. Uma brincadeira nova, eu nunca fiz, vamos ver se dá certo. Mas eu vou testar com os dois, são feras. Vou começar contigo, uma palavra que define um bom profissional de RI, Bruna. Comunicação. Aí não pode repetir. Articulador. Adorei. O melhor conselho de carreira que você já recebeu. Aí pode ter algumas palavras. Tudo bem. Não, uma palavra só. Aí não, não mulher dá. com uma palavra só, nenhuma chance, nenhuma chance. Estude. Gente, estudar nunca é demais. Eu vou falar totalmente out of the cards, como eles falam. 2 coisas que eu aprendi com o Roberto Castelo Branco, foi meu diretor, né? Lá na Vale. Eu aprendi a rir com ele. Ele falava 2 coisas que eu nunca mais vou esquecer. Ele falava assim, Marcos, pato novo nada raso. Então, você chegou, você é novo na empresa ali, não queira, calma, dá uma nadada, vê o que tem ali embaixo do lago, tal, se prepara antes de dar aqueles mergulhos profundos para falar da empresa, inclusive, você está chegando, né? Então, cuidado. A segunda coisa é, se exercite. Acorda de manhã e vai para academia. Um profissional de RI, cara, precisa estar inteiro, sabe? Se você chega... Quem faz roadshow, então, às vezes você está fazendo roadshow, são 5, 6 cidades, né? Quando está fazendo IPO, ou você vai fazer um non-deal roadshow, também, às vezes você vai para Boston, vai para Nova York, vai para Londres, cara, você tem que estar inteiro. E para estar inteiro, tem que estar com a saúde boa. Para estar com a saúde boa, tem que se exercitar. Parece bobeira, mas não é. Entendeu? Quem se exercita está melhor do que quem chega lá, não se exercita, e de manhã melhor do que à tarde, tá? Até porque à tarde a gente não é mais dono da nossa agenda. Exatamente. Então, assim, exatamente de manhã é o perfeito, momento. É perfeito. Eu concordo contigo. Esteja sharp de saúde, de roupa, de cuidado, porque isso vai te ajudar demais aqui de como você chega no ambiente. E do pato, é engraçado, você me falou que um cliente falou para mim, tem que ser pato. Eu falei,
E ele falou, não, quem olha você pela lagoa, você tá super tranquilo. Por embaixo da água tá remando que nem um maluco, entendeu? Seja um pato aqui para não querer ficar mostrando o quanto você trabalha para as pessoas. Né? Agora, Bruna, um erro que todo profissional de RI deveria evitar. Falar demais. Falar demais. Esse era eu que... É bom, né? Esse é um erro básico. Eu acho que é não estar preparado, não saber o que ele vai comunicar. Boa, não Entendeu? está preparado. Não está preparado, porque às vezes as pessoas te fazem uma pergunta e você não sabe sobre aquele tema. E às vezes no RI a gente tem a tendência de querer falar sobre um tema que a gente não sabe falar. Que aí entra o falar demais. Exatamente. A pessoa não sabe o que responder e aí aquilo vira, assim, terrível. E o RI, eu acho que a gente tem a possibilidade de falar, não sei sobre esse tema. Exatamente. Ser sincero. Olha, esse tema eu nunca... não sei. Exatamente. Vou entender isso. e Vou falo entender, com você. te respondo depois, sabe? Não querer responder algo que você não está preparado para responder, sabe? Às vezes você não faz parte da estratégia como RI. E eu acho que cada vez mais as empresas precisam entender que é importante colocar o RI para fazer parte da estratégia, tá? No planejamento estratégico. No planejamento estratégico. Então, por conta de alguns RIs não fazerem parte, a gente sabe que tem empresas que não faz, eu acho que essa é um cuidado muito grande que o RI tem que ter, tá? Se você não entendeu a estratégia, entenda. E não tente falar de uma estratégia que você não aprendeu sobre ela, tá? É muito importante isso. É igual contar uma história. Quando eu conto uma história minha, é muito mais fácil. Se eu vou contar uma história da Bruna para você, é óbvio que eu não vou ter a mesma propriedade. Então eu preciso entender muito a história dela para contar, porque eu não participei da história dela. Exatamente. Então é um pouco dessa dica, né? Participa da história. Se você não participou da história ou do storytelling, daquela estratégia, tente entender muito bem a estratégia para poder comunicar aquela estratégia, porque se você fizer isso, não vai dar erro. Agora, se você não fizer, vão te perguntar alguma coisa e você vai soltar uma que não era para você soltar, porque não tem nada a ver com a empresa. O que cria mais valor para uma empresa, Bruna? Transparência, estratégia ou execução? Nossa. Eu ia falar as três, mas... Mas não dá pode. Não dá para ser um combo das três? Tem que ser tudo junto, né? Não tem como. Para mim, assim, não adianta você ter transparência se você não sabe a estratégia, não sabe o que você vai executar naquela estratégia. E também, se você sabe executar e você não tem estratégia, é ruim. Então, se você também tem as duas e não tem transparência, mas... Talvez seja um tripé, né? É um tripé, para mim é um tripé. Não é nada desconectado. Tem que ser as três coisas juntas, tá? E a transparência exige um cuidado. Gente, ter transparência não significa que você vai dizer tudo o que a empresa está fazendo. Então, até é bom esse exemplo, essa pergunta que você fez, que eu vou dar um exemplo. Agora nós fizemos um evento lá na Caramuru, onde nós chamamos toda a nossa liderança, foram mais de 250 líderes, porque a gente ia fazer o cascateamento do nosso planejamento estratégico dos próximos 7 anos, né? E é óbvio que eu preciso comunicar para a liderança aonde a gente vai chegar com esse planejamento estratégico e quais são os nossos planos táticos que vão ser desenvolvidos entre os líderes, entre as lideranças. Mas eu comunico meu plano tático? Não, entendeu? E norte. Você dá o norte. Então, às vezes, você ter esse balanço, isso aqui é um plano tático da empresa, eu devo comunicar, eu posso comunicar. Eu até brinquei, falei, gente, se quer tirar foto do evento, você tira. Mas foto de slide, a gente está falando de planejamento estratégico, você não pode tirar, entendeu? Porque isso é nosso, entendeu? É da empresa, isso tem que ser visto com cuidado. E às vezes a gente faz, os RIs tomam um pouco tem um deslize, assim. Então, entender muito bem, sabe? A transparência, a gente tem que ser transparente, mas tem uma coisa que é estratégia e tática. E você tem competidores, tá? Então, cada vez que vai galgando, você olha de uma maneira diferente. Seus competidores, eles sabem o seu posicionamento, mas eles não sabem a sua tática. E eles vão adorar receber uma foto de um slide. Exatamente, entendeu? Então, muito cuidado, entendeu, com a comunicação. Você tem que preservar a empresa. E você, é óbvio, tem que comunicar aquilo que precisa ser comunicado para fora. Mas esse balanço, esse entendimento, essa maturidade profissional de RI tem que ter, tá? Adorei. Agora, para a gente chegando ao fim, Bruna, livro de cabeceira ou uma frase de cabeceira? Uau! Um livro de cabeceira, Outliers. Cara, para mim esse é o livro da vida. Ele tem vários, o Michael Gladwell, né? Vários. Gosto de vários. Exemplo real. Davi Golias é excelente também, recomendo, é ótimo. 10 mil horas, gente, para você ficar bom em qualquer coisa, 10 mil horas de trabalho. Eu tenho 2, posso falar 2? Bem, pode, eu deixo. Então, vou falar 2 que eu acho que são importantes. Para o RI, Narrative Numbers, do Dal Modaran. Quem quer fazer RI tem que ler esse livro, tá? É recomendado, tem que ler. Porque esse livro vai te mostrar que não é só número, tem uma narrativa, aí fala lá do Uber. E o Dal Modaran é o cara que é fera, né?
Tem um professor lá, o Marcelo Desterro, que também é uma pessoa muito conhecida, um CFO, Sim. que eu falo que é o nosso da Almodaran, né? Eu brinco, que ele manja muito de valuation, eu até brinquei com ele, falei, você é o nosso da Almodaran. E agora ele está inclusive, trabalhando na Intel, lá, muito, muito legal todo esse projeto. Esse é um livro que tem que ler. Um outro livro que, para gestão, porque se você é um RI, você está fazendo gestão de profissionais de alta performance. Normalmente, quando você contrata um RI, você está contratando um profissional que é de alta performance. É uma boa formação, né? Você tem que ter uma boa formação, numa boa faculdade, falar inglês fluentemente. Então, já chega na empresa um profissional de alta performance, né? Então, você, como líder do RI, precisa estar preparado. E tem um livro muito legal que chama Cestas Sagradas. É cestas com C, não é de sexta-feira de judeu, não. É Cestas Sagradas, é de cestas. O nome do autor é Phil Jackson. Ele foi o líder do Chicago Bulls, né? Então ganhou várias e ele te ensina a como você liderar times de alta performance. Uau, e aquele que às time vezes são estrelas, entendeu? E você precisa ter uma integração entre o seu time. E você, normalmente, contrata. No RI sempre tem um cara que se desponta, é uma estrela, tal, e vai ser o cara que vai talvez pegar a tua posição como gerente no futuro. Então, acho que isso é legal também, sabe? Você balancear um pouquinho da tua competência técnica com a tua competência gerencial, né? Que é importante também. Esse livro ajuda bastante nesse sentido. Ó, Lancelotti, anota esse aqui, ó. Esse aqui você precisa ler bem aqui, umas 2 vezes aqui para gerir as estrelas. Pô, Bruno, Marcos, não tenho nem palavras para agradecer vocês. Eu acho que esse podcast do Ibra é super importante, porque nada é melhor do que trazer pessoas referências, boas referências para o mercado. Queria só que vocês terminassem falando da importância aqui do Ibra e deixando uma mensagem final. Bacana. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Conheço o PH há longa, não vamos nem falar quanto tempo. A gente está tudo jovem aqui. Exato. O único mais antigo é o Marcos. Cadê? Seus cabelos estão ficando brancos. Meu também. Deus, é um shampoo novo aqui. Mas, gente, acho que brincadeiras à parte aqui, né? O Ibri tem feito um trabalho muito bacana, olhando para o mercado de capitais, aproximação das empresas aqui com os reguladores, né? A gente tem uma entrada muito bacana com o B3, com o CVM. E se você que não é associado aqui da gente, te convido aqui a dar uma olhada no programa e mandar aqui principais pautas que a gente consiga endereçar. Então, lembre-se sempre aqui do Ibri, principalmente como um facilitador quando a gente olha aqui para as principais entidades aqui de mercado de capitais. Para mim, acho que a importância do Ibra você não faz nada sozinho, né? A gente trabalha em ecossistemas hoje. O Ibra é mais uma parte desse ecossistema que ajuda muito os profissionais de RI a se posicionarem, a se desenvolverem também na sua trajetória de carreira, né? Em todo o ferramental que precisa ter para poder desenvolver muito bem a tua carreira. Então, você que está pensando, devo ou não devo? Se associa, não custa muito. Tem cursos lá que o Ibra oferece, que são ferramentas boas para quem está aí no RI. Muito networking que a gente falou, né? Isso aí ajuda bastante também os eventos, né? Vocês aqui na MZ ajudam também a gente a organizar várias coisas. Acho que isso é muito importante e é fundamental, porque você quer se desenvolver nessa carreira, tem que estar bebendo da fonte onde tem bastante água boa para beber. E no Ibra é isso aqui, é uma fonte de recursos e de ferramentais muito bons para a carreira de RI que você pode ter acesso se associando. Então, te convido a se associar, tá? O próprio programa de mentoria, gente, que é um sucesso já há alguns anos, você só pode se inscrever se você for aqui membro do Ibra. Então, novamente, se inscreva e esteja conosco nos próximos também. Isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, obrigado, MZ. Bruna, obrigada. E vocês acompanhem aqui o Ibra. Muito conteúdo, muita gente que é referência, muito conhecimento para vocês. Fiquem ligados nos próximos podcasts. Muito obrigado.